A Rode é uma multinacional francesa que teve um papel importante na indústria da moda no Brasil. Para introduzir o fio sintético, ela contratou artistas plásticos do porte de Aldemir Martins, Alfredo Volpi, Carlos Vergara, Willis de Castro, Hércules Barsotti e Nelson Lerner para fazer estampas. Estrelas da música popular eram convidadas para esses desfiles shows que promoviam uma ideia de brasilidade. 79 dessas peças viraram acervo do MASP. Entrevistamos personagens dessa história, como a modelo Mila Moreira, o artista plástico Nelson Lerner, a editora de moda Regina Guerreiro e a curadora adjunta do MASP, Patrícia Carta. Assiste aí. A Rode foi um acontecimento na minha vida e acho que na vida de todas as meninas que trabalhavam comigo. Eu comecei fazendo uns anúncios, assim, aquelas coisas de propaganda, de sabonete, de geladeira, não sei o que, eu com 16 anos, eu nem tinha 16 anos quando eu comecei. Aí o Lívio Rangan viu e me liga um dia em casa. E aí minha mãe falou, ligou aí uma pessoa dizendo que é da Rode, eu queria falar com você. Bom, eu falei, para de brincadeira, porque era o sonho de qualquer pessoa, era fazer parte desse time da Rode, que era assim, como se fosse assim, uma estrela de cinema da época. Aí com o Lívio começou a experiência da minha vida, porque ele era um homem fascinante, mas fascinante, assim, eu me apaixonei por ele, assim, acho que na primeira semana que eu convivi com ele. Porque ele era um homem que parecia, para mim, ele parecia um senhor, mas ele tinha 33 anos, ele tinha uma cabeça, uma coisa enlouquecedora, porque ele era um italiano apaixonado pelo Brasil. E eu aprendi com o Lívio a amar esse país. Aí ele contratava todos os maravilhosos pintores da época, que eu como menina conhecia muito pouco, para fazer as estampas dos tecidos. Porque a Rode, todo mundo sabe, tem a matéria-prima. Então, os tecidos eram feitos pelas tecelagens. Então, ele comprava os desenhos dos artistas, mas todos que você puder imaginar. Manabumab, Volpi, gente, se eu falar Aldemir Martins, isso quer dizer, ele promovia a arte brasileira, porque todo o nosso desfile começava fora do Brasil, em alguma embaixada, com muita mídia em volta, que nem se falava nisso na época, mas existia um grande auê em volta desse desfile fora. E depois que a gente fazia esse desfile fora, que era entrevistado em todos os jornais, que saía em todos os jornais da Europa, dos Estados Unidos, onde a gente estivesse, a gente foi para a Rússia, para a Tailândia, para o Japão, para todos esses lugares. Então era um acontecimento esse show da Rode. E isso promovia o quê? Os artistas plásticos brasileiros, a moda brasileira, porque todos os costureiros, também tinha isso que era magnífico, ele pegava costureiro tanto do Rio Grande do Sul quanto de Recife, onde tivesse um nome, um expoente da moda, ele fazia. E aqui, claro, tinha o Dera, Clodovil, essa gente toda que a gente conhece. Aí depois que a gente voltava dessas viagens, aí começava a Grande Fenite, que era um acontecimento na cidade. É o seguinte, aí ele pegava os cantores, os artistas da época. Então, eu trabalhei desde Elis Regina, para Caetano Veloso, Gal Costa, fala quem você quiser, Tim Maia, Jorge Ben, Rita Lee, os Mutantes, fala, quem vocês quiserem, a gente trabalhou. Outra coisa, os shows não eram shows como eram na época, que era manequim, não, ele botou a gente desfilando, cantando, teve um circo que a gente fazia acrobacia, e todas nós acabávamos tendo aula de dança, aula de canto, aula de balé, tudo para poder fazer essas coisas, essas coreografias. Leni Day fazia as coreografias, imagina. Tinha todos os expoentes da época. Então o Lívio, ele fazia tudo para mostrar o melhor do Brasil. Mas a coisa ruim disso tudo, que era ruim porque assim, eu me lembro quando eu comecei a fazer os desfiles e a viajar, era uma profissão ainda muito iniciante. E as pessoas achavam que era tudo meio, sabe, artista, que também tinha outra conotação na época. Então eu tinha muitas amigas que as mães proibiram de andar. Bom, os horários, você não tinha horário. E o Lívio não tinha mesmo. Tudo valeu a pena. Foi o maior aprendizado da minha vida. Foi o que me fez tomar gosto
pela arte e por tudo. Eu acho que é melhor que educação isso, melhor que uma educação que você poderia ter numa escola. De qualquer forma, eu tenho uma eterna gratidão pelo livro e pela Ródia. Hoje o interesse do MASP é resgatar os seus acervos. Também desacralizar essa ideia de museu e, portanto, a exposição sobre a Ródia dessas 79 peças que antes eram vestuário e agora, por estarem no museu, são tratadas como objeto, elas são uma ótima ponte para isso, para essa discussão e para trazer esse público novo, para as pessoas perderem o medo do museu, que eu acho que era também um dos intuitos e dos grandes interesses do fundador-diretor do MASP, que era o Bardi. E que hoje o diretor criativo do museu, que é o Adriano Pedrosa, está empenhado em fazer também, em resgatar tudo isso. Acho que o que é interessante nisso é a discussão justamente entre arte, moda e design que isso provoca, né? E também a oportunidade que o Lívio Rangan, com essa ideia que ele trouxe, de dar uma nova plataforma para esses artistas trabalharem, que são essas roupas. Justamente numa época que foi uma década que os artistas plásticos estavam, de fato, rompendo com tradições e com suportes mais óbvios e tradicionais mesmo, né? Os desfiles, todos têm um propósito, né? Que no final das contas é vender aquilo, né? Diferentemente dos desfiles da Ródia na Fenite, que eram simplesmente para lançar aquela fibra sintética. E esses desfiles, espetáculos, que assim que eles chamavam, porque de fato eram, não só envolviam toda a cadeia da moda, né? Desde o fio, passando para a tecelagem, o ateliê, o costureiro, além dos artistas plásticos, né? Que também trabalhavam fazendo as estampas, eles também envolviam os cantores da época, os mais importantes. Eu não sei falar de Ródia sem falar do Lívio Rangan, porque eu comecei a trabalhar em 65, comecei a ouvir a palavra moda e imediatamente eu ouvi a palavra Lívio e a palavra Standard. Na realidade, a Standard era a agência de publicidade da Ródia. E o Lívio foi um grande visionário. Essa coisa que virou marketing é fundamental. E por incrível que pareça, o Lívio já trouxe isso em plenos anos 60. A Ródia foi uma coisa muito importante para a Editora Abril naquela época. Lá eu conheci o Lívio Rangan, porque o Lívio Rangan era diretor da Ródia, de toda a parte de moda. Era muito amigo também do Luiz Carta. Me conheceu, nos demos muito bem. E aí todas as reportagens de moda que eram ou para ser publicadas na Cláudia, nas revistas que interessavam para a Editora Abril, eu estava sempre junto do Lívio, dirigindo as fotos. Ele tinha um fotógrafo sempre, mas eu que bolava todo o layout, dirigia a foto e de lá saiu o negócio. É assim que começou. Então, uma produção de moda, uma foto feita nos anos 60, 70, até 80. E agora é facílimo, gente. Agora, corrige ali, não, tira ali, corrige a imagem, põe mais para cá. Nós fazíamos no ar o milagre, a mágica, o momento mágico tinha que acontecer naquele segundo. Então, eram trabalhos de direção, trabalhos de entrega, que hoje em dia não existe mais. Havia uma revolução no editorial, muito grande. O Lívio é uma pessoa muito rápida, sabe? Ele decidia as coisas, conhecia bem, sabe?
como o francês diz, o que é um conhecedor, quer dizer, que conhece bem, é outra coisa. Não é uma pessoa que está enganando, entendeu? Ele conhecia e ia em frente. E aí que foram as grandes manequins da época que começaram a surgir. Porque não existia manequins de moda, praticamente não existia. E tampouco para desfiles de moda. E a Rodia foi uma pioneira nesse setor. Ele fez os primeiros desfiles envolvendo artistas. E ele fazia assim, então vamos fazer a coleção café. Então ele convidava os artistas daquele momento para pintar as estampas. E daí a coleção toda era naquele tema. Era uma coisa extraordinária que o livro fez. Ele tinha uma capacidade de liderança inacreditável, ele tinha uma força de trabalho inacreditável e ele conseguiu pela primeira vez falar moda brasileira. A Rodia começou a trabalhar com muitos artistas para confeccionar roupas para eles. Então esse foi o motivo. Eu fui convidado pela Rodia, não como industrial ou conhecedor da indústria de moda, nem por usar às vezes materiais relativos à moda, mas eu fui convidado pela Rodia simplesmente como artista, como foi convidado o Tomo Chig, o Fernando Lemos, a Maria Bonomi, e muitos outros artistas que foram fazer roupa para a Rodia, né? Para a Rodia divulgar em sua publicidade. E eu fui convidado pelo Lívio Rangan, já falecido. E a Rodia tinha um grande ateliê no qual fazíamos as experiências e fotografávamos a roupa. E a Rodia tinha 5 manequins fixos, uma delas chamava-se Mila, uma outra envergou para o teatro, começou a escrever. Eu sei que eram 5. E às vezes nós fazíamos fotografias, por exemplo, roupas. Eu fiz uma vez um enorme caleidoscópio, que media mais ou menos uns 5 metros de comprimento, para pegar uma roupa vestida no manequim e espelhado todo caleidoscopicamente, que saiu numa publicação da Rodia. Então, trabalhamos muito para as feiras também, para a Fenite, né? Havia Fenite na época. Então, as roupas que a gente desenhava eram usadas pela Rodia nos desfiles que eles faziam na Fenite, que era a feira, e na época não era Fashion Week, na época eram stands que chamava-se Fenite. Me desliguei, logicamente, como a Rodia passou, não sei, hoje a gente perde o contato, o Lívio faleceu, cada um foi para o seu lado, e não trabalhei mais com moda, a não ser dentro do meu trabalho, eu gosto muito de usar certos itens, como dentro da roupa. O MASP adquiriu essas roupas que os artistas fizeram, as roupas assinadas pelos artistas. E eles recuperaram o acervo da Rodia, e eu até emprestei uma foto que eu tinha, que era o professor Bardi, né, que foi um grande incentivador nosso na época, digamos, dos anos 60, e o professor Bardi, ele vestido com a minha roupa, saiu numa foto no Jornal da Tarde, né? O professor Bardi usa vestido de Nelson Lennon, meio a la Flávio de Carvalho, na época do seu happening com as roupas na Líbero Badaró.